Fala pessoal, Gabriel Castelo aqui, sócio da Strat Investimentos. E antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, me segue lá no Instagram, Gabriel Investimentos e bora lá. Hoje a gente vai falar sobre como que a sua corretora ganha dinheiro. Seja ela a XP Investimentos, o BTG Pactual, a Orema Corretora, o Banco Inter, qual for, eu vou te explicar da onde que vem essa remuneração deles, apesar de você não pagar uma manutenção ali, né, igual você paga no banco daquela conta. Imagine que a sua corretora é como um supermercado. Imagina que amanhã você quer comprar macarrão, tá? E aí você tem duas marcas lá, marca Vilma e marca Amália. Em vez de você ir na loja da Vilma olhar o macarrão, depois na loja da Amália olhar o preço, você vai no supermercado que tem uma prateleira e ali você consegue olhar tudo de uma vez. A corretora é a mesma coisa, ela é uma distribuidora. Então você vai lá na corretora, né, no site da corretora, como se fosse uma prateleira que tem ali opções de investimentos de diversos bancos, diversas instituições financeiras. De forma que você não tem que abrir tanto de contas. Tem uma conta ali em uma, duas corretoras e acha tudo ali. Agora, quando você entra na corretora, você não paga nada para ela, pelo menos que sai diretamente do seu bolso. Da mesma forma que, por exemplo, se você vai ao supermercado, você não paga para entrar no supermercado. Mas com certeza o supermercado ali na hora de colocar na prateleira, né, aqueles produtos, ele coloca de uma forma que às vezes aquele que comissiona melhor o supermercado ou que o supermercado ganha mais dinheiro vai ficar ali mais fácil de você comprar. Eu não sei muito bem como que funciona a remuneração no supermercado, mas é óbvio que o supermercado ganha dinheiro, né, no que ele está ali expondo. E como que a corretora ganha dinheiro? E aí vem uma preocupação que você tem que ter. É óbvio que aquele e-mail que você recebe da corretora te indicando um investimento, ou então o seu assessor lá na corretora entra em contato com você, te oferece uma consultoria gratuita, é óbvio que ele ganha uma remuneração que, se ele não cobra diretamente de você, vem embutido naqueles investimentos, naquelas recomendações que ele te faz. Ou seja, nem sempre aquela recomendação é a mais adequada para você. Existe ali um conflito de interesse. Você concorda comigo? Pode ser que ele tem o investimento A para te oferecer e o investimento B, aquele A te remunera melhor, mas o B dá mais comissões para ele e aí provavelmente ele vai te oferecer o B. Então, por exemplo, imagina que amanhã uma nova empresa vai lançar suas ações no mercado, é um IPO. E aí vai ser pago um incentivo ali para que aquela corretora, aquele assessor capte clientes para aquele IPO. Às vezes o assessor, ou agente autônomo, ou o corretor, ele vai simplesmente indicar aquilo para todos os clientes querendo captar, sem fazer uma análise se aquilo faz de fato sentido para o seu perfil ou não. E isso amanhã pode te colocar em um transtorno, né? Você às vezes tem uma perda financeira ou está ali num risco no produto, no investimento que você desconhecia. Então essa é uma grande desvantagem de investir ali somente escutando o seu assessor ou até mesmo o gerente de banco. Você tem que fazer uma filtragem sobre aquelas informações. Como que vem essa remuneração? Então, por exemplo, se você investe em fundos de investimento, você vai ver que tem uma taxa administrativa. Por mais que o fundo, você veja ali a rentabilidade dele, foi 10% naquele ano. Aquilo ali já foi mostrado para você líquido da taxa administrativa, mas existia uma taxa administrativa antes, assim como existe numa previdência privada. Então, por exemplo, um fundo de ação. É muito comum que ele tenha uma taxa administrativa de perto de 2% ao ano. Da onde que vem o dinheiro do assessor aí? Desses 2% ao ano, uma parte vai para a gestora. Então, por exemplo, se é o fundo da Alaska, né? A Alaska é a gestora, é quem faz a escolha dos investimentos dentro do fundo, das ações. Aquela gestora fica com um percentual daquela taxa administrativa e o restante da taxa administrativa vai para a corretora, para a distribuidora, que é o supermercado que está vendendo aquele produto da Alaska ou de outra gestora. Então, no fundo, por exemplo, que a taxa administrativa é de 2% ao ano, vamos supor que vá lá para a corretora, para a distribuidora, seja XP ou BTG, qual for, o valor de 1% também. Daquele 1%, que é chamado de rebate, que é a parte que foi para a corretora, uma parte vai ser para pagar lá a estrutura da corretora e tem uma parte lá que vai para a mão do assessor, que é a pessoa que te atende lá dentro. Normalmente, né, a corretora não funciona igual um banco, que você tem as agências da corretora. Você tem escritórios que têm nomes próprios, que funcionam como se fossem franquias, mas que eles são associados àquela corretora. Então você pode ter lá
o Investe Bem, lá, que é um escritório de assessores que é vinculado à XP ou vinculado ao BTG ou a outra corretora qualquer. E ali ele ganha dinheiro. Então, fundo de investimento funciona dessa forma. Às vezes ele vai te indicar o fundo que faz mais sentido para ele. Na parte de ações, fundos imobiliários, renda variável, ele ganha através da corretagem. Então, toda a movimentação que você faz é pago uma taxa ali e há uma tendência de que aquele assessor, corretor, vai ficar ali constantemente te fazendo indicações de renda variável para que você movimente essa carteira e gere mais corretagem para ele. Na parte de renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, existe o que a gente chama de spread. Então imagina que você vai naquele supermercado, que é a sua corretora, e ela está vendendo CDBs de diversos bancos. E ela vende um CDB lá de 3 anos por 150% do CDI. Aquele CDB não chegou para ela por 150% do CDI. Às vezes ele chega a 160%. O que a corretora faz? Ela fica com aquela parte dos 10%, que é o spread, e repassa para você com uma taxa menor. É muito comum que o corretor ou assessor vá recomendar títulos de renda fixa de prazos longuíssimos, que às vezes parece até ter para você uma taxa muito interessante, só que tem um risco grande. Às vezes o emissor daquele CDB não é um emissor bom, o risco de calote é grande. Ah, mas tem a garantia do FGC, né, de R$250 mil. Mas a gente sabe muito bem que o FGC, se as instituições aí de forma geral quebrar, ele garante de 2 a 3% somente de todas as instituições financeiras. Então existe um risco ali. É importante escolher bem a qualidade daquele banco para onde você está emprestando dinheiro. Afinal, na hora que dentro da XP, ou do BTG ou de outra corretora, você compra um CDB, sei lá, do banco original, o seu risco não é a XP quebrar, o BTG quebrar, a Orema quebrar. É o banco original quebrar. Então, cuidado. Normalmente, eles colocam prazos longuíssimos, que também é um risco. Que paga bem para o assessor, mas é um risco para você. Imagina que você vai comprar um CDB de 5 anos com uma taxa de 10% ao ano. Hoje, que a Selic está a 2% ao ano, né, que a gente está no ano de 2021, 10% pode parecer algo bom. Mas pode ser que lá na frente, daqui a 3 anos, num país instável, igual o Brasil, a inflação fique para mais de 10%, 12% ao ano. E aí você vai ficar travado ali com uma aplicação de 10%. Então, cuidado com esses prazos muito longos. Eu gosto normalmente de títulos de renda fixa ali, de até no máximo 3 anos e meio. Tesouro Direto. A corretora pode cobrar uma taxa para você investir no Tesouro, além daquela taxa que é paga a B3, que qualquer corretora, banco que você for utilizar, você paga a B3 uma taxa que hoje é de 0,25% ao ano. A corretora pode cobrar uma taxa além. Hoje não é muito comum cobrar, então ela deixa aquilo isento, de graça, a corretora não ganha nada com isso, o assessor também não, de forma que isso serve para atrair novas contas, novos investimentos e por aí vai. Outra forma que a corretora tem e que dá muito dinheiro para ela e normalmente não é algo bom, eu posso até deixar um link para vocês aqui que mostra uma reportagem falando sobre os COIs, que são operações estruturadas, que na maioria dos casos são investimentos que não batem nem o CDI, ficam abaixo. O que é o COI? É uma mistura de renda fixa e renda variável. A corretora vai, junta ali um tanto de investimento, uma operação para você e constrói cenários. Então você aplica lá tantos reais. Aquele COI tem um vencimento, normalmente é longo, você fica com seu dinheiro travado, não tem a garantia do FGC, você perde ela, e ali tem alguns cenários. Por exemplo, se até tal data o Ibovespa ficar até 100 mil pontos, você tem uma rentabilidade de tanto. Se tiver um outro cenário, você não perde seu dinheiro, mas você tem o seu dinheiro de volta, mas não tem rentabilidade. Independentemente do cenário, ele vai lá, constrói 2 ou 3 cenários. Num cenário você ganha muito, no outro cenário você às vezes ganha menos e no outro cenário você não ganha nada, mas tem o seu dinheiro de volta. Não é todo COI que tem capital protegido, que você tem o seu dinheiro de volta, mas alguns têm. E aí você fala, ótimo, eu só ganho nesse cenário. Mas esquece que às vezes o COI tem um prazo longo e se você ficar aquele período todo só com o seu dinheiro de volta, sem rentabilidade, você está perdendo para a inflação, você está perdendo um custo de oportunidade de às vezes estar investindo em um lugar melhor. E a gente vê que na prática vários desses COIs não dão certo. E ali quando ele monta aquela estruturação, aquela corretora monta aquela operação, ela embute ali uma taxa para ela que comissiona ela muito bem. Tá? Então você tem COI que paga 2%, 3%. Significa que você está falando de investir 100 mil reais e o seu assessor ali às vezes já está levando 3 mil reais para casa naquela estrutura de cara, à vista ali inicialmente. Não é algo que eu gosto. Raríssimos casos,
um COI funciona. Eu acho que no meu tempo de consultoria de investimentos que eu dou desde 2016, eu recomendei COI apenas 2 vezes, tá bom? Uma outra operação estruturada, que é mais curtinha, ela é a operação Ruby, também que comissiona muito bem as corretoras. A operação Ruby normalmente tem prazos menores, tá? E funciona na seguinte forma. Você tem uma construção de cenários também, você pode ter isso em cima de uma ação. Se essa ação valorizar mais do que 11%, daqui a 3 meses, você fica somente com 11%. Se essa ação ficar de 0 a 11%, a valorização dela, você leva os 11% da mesma forma. Se essa ação ficar de menos 5 que ela cai até o 0 que ela tiver de rentabilidade, você leva também os 11 da mesma forma. E se essa ação cai mais de 5%, você fica com a perda dela. É uma estrutura que eu acho muito ruim. Por quê? Porque você está basicamente fazendo uma especulação, uma aposta no curto prazo de uma ação que é impossível prever para onde que uma ação vai daqui os próximos 3 meses. E existe ali um custo, uma comissão muito grande embutida também para o seu assessor. Se você quer comprar ação, né, de curto prazo, vá apostar por si só, entendeu? Faz os trades, alguma coisa assim. Se você acredita na empresa, no potencial da empresa, leva para o longo prazo. Pouco importa a volatilidade no curto prazo, as oscilações, a gente não sabe para onde uma ação vai no curto prazo. Se é uma boa empresa, por mais que ela oscile, você não sabe para onde ela vai no curto prazo, a tendência é de que no longo prazo tenha uma boa performance. E aí o seu assessor vai chegar e vai falar, não, mas isso é uma estratégia fundamentalista, né? Porque você não perde de nenhuma forma. Em último caso, se, sei lá, o cenário era que para baixo de 5%, aquela operação Ruby caísse mais que aquilo, você vai ficar com a ação, né? Olha, você vai ficar com a ação, você é fundamentalista, você vai ter o papel, né, naquele cenário ruim. E no outro cenário você vai ganhar 11%. Cara, mas como assim? Quando cai, o assessor fala para você, olhe de forma fundamentalista, mas quando é para subir, você não pode ter o ganho também daquilo no longo prazo. Você fica limitado ali a um ganho. Não é uma operação que eu gosto. Outra forma que a corretora pode ganhar, existem várias, mas eu vou falar de uma última, que é você ter ofertas públicas. Então vai ter uma nova debênture que vai ser lançada. Aí a corretora, o assessor, vai sair oferecendo para todo mundo, que é um título de renda fixa emitido por uma empresa privada. Ou uma nova ação que vai sair no mercado, um IPO, ou um fundo imobiliário. Então é muito comum que o assessor vá recomendar aquilo para todo mundo, tem um incentivo para que ele ofereça aquilo, e ali, obviamente, ele tira um dinheiro muito bom também, e aqui, às vezes aquele investimento não é o mais adequado para você. É claro que quando você vai investir, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Não existe a opção de você investir e o assessor não ganhar, a corretora não ganhar. Mas o problema disso é o conflito de interesse, até que ponto aquilo faz sentido para você ou não, está no seu perfil de risco ou não, ou se não, você teria uma estratégia muito parecida para investir que embutisse custos menores. Como que você filtra tudo isso, né, e consegue investir de uma forma melhor e que faz sentido para você? Ou você aprende o suficiente, tem tempo de acompanhar o mercado para fazer sozinho, ou você contrata uma consultoria independente, que é o que a Strat faz. Você utiliza a instituição financeira que quiser, o banco que você quiser, e nós da Strat Investimentos vamos olhar de forma isenta para aqueles seus investimentos. E vai além. Tem corretoras que a gente tem parceria, que naquelas corretoras você consegue investir lá e aquela remuneração que ia para o seu corretor, para o seu assessor de investimentos é devolvida para o seu bolso. Significa que além da rentabilidade dos investimentos, você tem uma espécie de cashback. Você tem ali mensalmente aquelas taxas a mais que acabam caindo na sua conta ali para você usar, reinvestir da forma que você quiser. Gostou desse vídeo? Não esquece de me seguir no Instagram, Gabriel Investimentos. Se inscreve no canal, deixe seus comentários aí que eu vou responder. E claro, se esse conteúdo é relevante, compartilhe com mais pessoas. Espero te ver mais por aqui e até mais. Bora comigo!